Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite para você que está ligado aqui na tela da RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, ou também nos nossos canais digitais, é YouTube, é Facebook, é Instagram, é Twitter, procure por RDC TV Digital, que você vai nos encontrar e vai ter toda a programação da TV que conecta o Rio Grande aqui à RDC TV, que depois de um grande trabalho no final de semana com a cobertura da eleição municipal em primeiro turno, volta aí as atenções para o esporte, para o futebol. Noite de hoje com o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, mas nós vamos projetar os jogos de Grêmio e de Internacional na Copa do Brasil, os dois em situações distintas. O Grêmio joga na tarde de amanhã para defender a sua vantagem, vitória que conquistou em Cuiabá por 2-1 sobre a equipe do Cuiabá, e o Internacional que vai ter que ir até Belo Horizonte e reverter a desvantagem, já que perdeu o primeiro jogo para a equipe do América Mineiro por 1-0 e vai precisar vencer no estádio Independência para classificar a fase de semifinal da Copa do Brasil. Para tratar destes e de muitos outros assuntos que vão acontecer aqui dentro do Virando Jogo, nós estamos recebendo os seguintes convidados. Começando aqui na minha extrema direita, né? Agora um pouco mais distante aí dos colegas, a gente mudou um pouco o cenário aqui do Virando Jogo, mas recebendo o colega Marcelo Salzano. Tudo bem, Salzano? Tudo bem, Thiago? Boa noite para você, boa noite a todos aqui que estão conosco. Véspera de uma super quarta-feira de Copa do Brasil, em que o Grêmio está praticamente aí, acredito que vai garantir até com folgas a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, e o Inter que vai viver um drama em Belo Horizonte. Tomara, né, que também consiga a classificação, mas que é uma tarefa ingrata, isso é. O torcedor do Inter espera que seja um filme de drama, mas com um final feliz. É mais ou menos por aí, Valéria Possamay. Boa noite para você, Valéria. Tudo bem, Thiago? Boa noite a você, boa noite a todos. Prazer mais uma vez estar aqui. E no momento que os técnicos também, o Abel Braga chegando, não venceu nenhuma, tem essa tarefa de levar o Inter à classificação. E lembrando que semana que vem temos também Copa Libertadores. Isso mesmo. Tem o Boca Juniors por aí. E o Renato, por outro lado, garantindo que vai decolar. O Grêmio está bem no Campeonato Brasileiro, tem essa vantagem também na Copa do Brasil. Então, o momento também dos dois técnicos distintos aí nesse momento. A Valéria utilizou o termo que o Renato ressaltou aí, a questão mais ou menos de 2-3 meses, né, que o Grêmio iria, até menos, um mês e meio que o Grêmio iria decolar dentro do Campeonato Brasileiro. Felipe Kunrat, colega jornalista, também estamos recebendo aqui dentro do Virando Jogo. O Grêmio decolou e o Internacional pousou? Boa noite para você, Felipe. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. O Grêmio, ele no decorrer dos últimos anos tem feito isso, né? Ele corrige os seus problemas internos e consegue avançar muitos dos problemas que são causados às vezes até pelo próprio Renato e que depois são corrigidos. O caso do Jean-Pierre agora me parece ser o mais notório e clássico. O Grêmio está decolando porque o Grêmio tem o Jean-Pierre. Todo mundo sabia que quando o Grêmio tivesse o Jean-Pierre, o Grêmio ia decolar porque o Jean-Pierre é um dos melhores meias do futebol brasileiro. E no caso do Internacional, ao contrário, no decorrer dos últimos anos, o Inter, quando encontra problemas internos, se atrapalha consigo mesmo e aí vai por água abaixo e vai acontecer mais uma vez nesse ano. O Inter conseguiu ser líder do Campeonato Brasileiro, inventar uma crise para si, saiu do departamento de futebol, trocou técnico e agora vai ter que se remontar no meio de uma temporada apostando na sorte, apostando numa fé divina de um Abel Braga que nos últimos anos não demonstrou ser aquele Abel que já foi, que o torcedor colorado ama tanto. Eu nem trabalho mais a questão da saída do Kudê porque é fato consumado, né? Isso não tem mais retorno, não tem mais volta. A gente tem que trabalhar com o hoje. Hoje, Marcelo Salzano, o Abel, ele pode dar uma cara diferente ao Internacional do que vem acontecendo nos últimos jogos. E eu nem pego só apenas essa fotografia dos dois jogos com o Abel Braga, derrota para o Santos e derrota para o América Mineiro. Mas já anteriormente, o próprio empate com o Coritiba, a derrota para o Corinthians, o Abel,
é capaz de alterar esse panorama no Internacional, Salzano? Eu acho que sim, viu, Thiago? Que ele é capaz, sim, de mudar esse panorama. Eu gostei até da entrevista do Abel após a derrota pro América Mineiro aqui no Beira-Rio. O problema é que, na prática, o time do Internacional ele não está convencendo. Foi uma partida horrorosa na semana passada contra o América. Contra o Santos, um primeiro tempo muito ruim. Voltou bem para a segunda etapa. Só que aí tomou aquele gol de falta e aí desandou tudo. E eu penso que, além da parte técnica, o Inter precisa recuperar a sua confiança. Eu vejo um Inter muito... com uma capacidade anímica muito pequena. Porque, por exemplo, se o Inter toma um gol, sai perdendo por 1-0, ele não vira os jogos. Isso aí é só pegar a estatística. Então, eu penso que, além da parte técnica, a confiança precisa ser recuperada o quanto antes. E o Inter tem uma boa oportunidade amanhã para isso. Vamos ver como é que o Abel vai armar esse time contra o América Mineiro. Eu penso que até já tem uma vantagem em relação aos outros jogos. Claro que a gente lamenta a lesão do Abel Hernandes, que é um centroavante que tem altos e baixos, mas eu penso que com o Yuri Alberto no comando de ataque, o Inter tem mais chances de avançar do que teria com o Abel, por exemplo, lá em Belo Horizonte, amanhã, nesse jogo absolutamente decisivo. Mas quanto a essas alterações no time do Internacional, o Salzano cita a questão do Abel Hernandes, que realmente não vinha correspondendo, ou pelo menos sendo o jogador que o Internacional depositou, né, quando realizou a contratação. Mas em contrapartida, Valéria, tem uma ausência importante de, quem sabe, o jogador que, com exceção do Thiago Galhardo, que hoje é artilheiro do Brasil, mas o jogador que tenha mais se encontrado com a figura do técnico Eduardo Cudê, que é o Patrick, que está lesionado e, além da lesão, também foi infectado pelo coronavírus. Como é que vai achar o Abel uma alternativa para esse jogador que vinha fazendo a festa no lado esquerdo de ataque do Internacional? Lesão, né? Tá aí um problema que, depois de tudo que a gente já falou aqui, de questão de saída de técnico, do momento eleitoral que, querendo ou não, passou a entrar no vestiário, a questão anímica, tudo isso, e o Inter ainda tem a questão das lesões, né? Teve o Abel Hernandes agora e, claro, o Patrick, até quando o Cudê chegou, ele foi escanteado. A mesma questão do Heitor. O Heitor agora veio muito bem, melhor que o Rodinei, pelo menos é a minha avaliação. Só que o próprio Bosquilha, se a gente for avaliar, o Bosquilha, de certa forma, ele era contestado muitas vezes pela torcida e teve a lesão grave, saiu, além dele, o próprio Saravia, o Guerreiro. Então, depois de todos esses problemas, ainda tem que conviver com as lesões. E, claro, o Patrick é mais uma baixa muito importante e eu ainda coloco a dúvida do Edenilson. Eu acho que o Edenilson vai ter que jogar no sacrifício amanhã. Vai ter que ser no sacrifício, porque... é o jogo do tudo a nada, só a vitória serve, e também para o Inter aí não ter o pior ataque, né, a pior sequência do ataque nessa temporada, que está aí, pode ficar 3 jogos sem marcar gols. E aí, quer dizer, além de ter o Galhardo, que é o artilheiro, está fazendo todo esse esforço para ter o Galhardo, e é certo, eu acho que o Inter faz certo, tem que ter o artilheiro, e aí bota voo fretado, tem que fazer isso. É o jogo amanhã, que é o mata-mata, que se não vencer, tá fora. E aí é a questão financeira também que a gente fala, são 7 milhões em jogo também. Não, e tem outra, viu? Diga, Salzano. Até complementando o que a Valéria disse, além da lesão do Patrick, ele também foi infectado pelo coronavírus. Ele, o Nonato e também hoje o goleiro Daniel acabou sendo testado positivo, então eles já estão assintomáticos e afastados, mas eu concordo plenamente com a Valéria. O Patrick é um problemaço nesse time do Inter, até porque é o único jogador que tem drible no time colorado. Os outros demais, esquece. São jogadas em aproximação, às vezes também em velocidade. Não tem o 1 contra 1, né, que o Abel mesmo fala. 1 contra 1, exatamente. O driblador não existe no time do Inter. Esse fato ele só demonstra o quanto o Inter ele vem se enganando nos últimos tempos. Né? O elenco é curto? O Inter ele chega, por conta do trabalho dos seus técnicos, que é muito bom, no lugar onde ele não deveria estar. O torcedor se ilude, o torcedor acha que o time pode mais, acha que aqueles jogadores são melhores tecnicamente, que eles realmente são top do futebol brasileiro, só que acontece que eles não são. E no momento que o Inter começa a perder jogadores por lesão, perde, não tem um grupo, tem um time só. O time do Inter é muito bom. O grupo do Inter não é muito bom. É insuficiente, exato. E aí começa esse processo todo de perda de confiança, esse processo em que o Inter vem
se colocando nos últimos anos, apesar dos melhores resultados que vem tendo. Acho que o principal vai ter que ser esse ponto realmente que tu tocou, Salzano, na questão envolvendo o anímico do time. O Inter vai ter que ter uma retomada por esse sentido, mas não basta isso, né? O Abel vai ter que implementar algumas questões, ele vai ter que decidir se ele vai manter o esquema de jogo do Kudê, com um volante mais fixo e uma linha de 3 na frente, depois 2, se ele vai trocar, se ele vai fazer o seu esquema, ele tem que parar de apostar naquela questão de colocar diversos atacantes, empilhar um monte de atacante e não buscar um sistema de jogo que leve a bola até o gol do adversário, ao invés de tentar através de balão ou da sorte fazer gol. O Abel vai ter que se reinventar, tem pouco tempo. Eu sinceramente não sei se para amanhã o Abel já consegue fazer esse trabalho, principalmente pelo que eu vi do América aqui, pelo que eu tenho visto desse América do Lisca, que vai muito bem. E tem um detalhe aí, né? O Inter precisa vencer por 2 gols no tempo normal. 2 gols para conseguir a classificação. Se vencer por 1 gol, vai para pênalti. Até o Inter teve a sorte de não perder por mais aqui no primeiro jogo no Beira-Rio. Que daqui a pouco, se fosse 2-0, e o América teve chance para isso, o Lisca deu um nó tático no Internacional na última quarta-feira, adeus tia Chica, né? O Inter iria para Belo Horizonte sem nenhuma chance. Agora, com 1 gol de diferença, é difícil? Mas é reversível. Falando até desse time do Internacional, né? O Abel, no primeiro jogo contra o América Mineiro, ele não praticou mudanças, pelo menos na formatação do Internacional que o técnico Eduardo Kudê vinha aplicando na primeira etapa. Na segunda etapa, o Abel já deu um pouco mais a sua cara, colocou uma figura de 2 volantes, uma linha de 3 meias e um jogador mais à frente. Fato que se repetiu contra o Santos. Pensando na maneira do Abel de entender futebol, de compreender futebol, que time do Internacional a gente pode desenhar aí com essas ausências por lesões, por Covid, por inscrição na Copa do Brasil? O caso do Maurício. O Maurício foi titular no jogo contra o Santos, não joga aqui contra o América, porque contra o América ele já vestiu a camisa do Cruzeiro na Copa do Brasil e desta maneira está impossibilitado de disputar a competição nacional. Então, que time do Internacional a gente pode desenhar? Lomba no gol, acho que... Eu acho que o time está escalado. Já está escalado? Eu acho que sim. Lomba, não sei, Heitor. O Heitor é o... Da direita. É o titular. A zaga com o Zé Gabriel e o Cuesta, que o Moledo ainda está lesionado. Está lesionado, não volta. O Wendel na esquerda. Aí no meio campo, eu acho que... O Wendel ainda? Eu acho que sim. Mesmo depois do jogo contra o Santos. E do jogo contra o América. O problema é o Moisés, né? Mas o Wendel foi pedido do Abel no Vasco. Exato. Né? Isso é verdade, uma boa lembrança. E não foi por questões de salário e tudo mais, mas foi um pedido dele. Eu acho que o Wendel segue sem o titular. Mas daí eu vou na minha... Já é um equívoco. Eu não vejo o Wendel conseguindo entregar algo suficiente para o Mas aí tem o Moisés como reserva. É algo diferente. É algo diferente. É difícil, né? O que muda a característica drasticamente, né? Um jogador de toque, um jogador de posse de bola, o outro é um jogador de força física e imposição. E é por isso que eu digo que o Abel tem que saber o que ele quer. Via de regra, o Kudê queria o Moisés. O Kudê queria a força física. O nome do Moisés foi uma sugestão do Eduardo Kudê. Não foi assim, o Internacional apresentou um nome assim, você quer um jogador com essas características, está aqui o Moisés. Não, na lista de reforços pedidos pelo Eduardo Kudê estava o nome do Moisés. Mas claro que, sempre lembrando que era uma lista dentro dos parâmetros. Claro. Lógico, mas tava lá o nome do Moisés. Mas estava lá o nome do Moisés. Por exemplo, estava o nome do Saravia. E foi um acerto. Foi um acerto. Se tu me disser que eu posso jantar hoje, tu vai pagar em qualquer lugar de Porto Alegre. Mas eu não estou dizendo que seja... Eu não estou dizendo que seja um equívoco. Estou dizendo que, até pela temporada que fez o Moisés no ano passado, não foi uma temporada ruim. Você pega os jogos do Moisés, não foi uma temporada ruim. Você pega a temporada do Moisés no Botafogo, não é uma temporada ruim. O Moisés não é desgraça de jogador. Ele tem essas limitações. O problema é o torcedor compreender o que o Moisés pode entregar e o que o torcedor almeja. O torcedor almejava muito mais, por exemplo, do Iago. Hoje sente saudades do Iago. O Iago faria chover na lateral esquerda do Internacional com o técnico Eduardo Kudê. Então tem que colocar isso na balança para ver o que seria o possível e o imaginável. O imaginável é um lateral, Kleber Chicletinho, com força, chega na linha de fundo, cruza, coloca na cabeça do centroavante. Outra coisa é o Moisés, que é o lateral da força física, que vai muito no embate, na força para construir as jogadas. E eu penso que no meio campo, o Rodrigo Dourado acho que vai ter sequência a partir de agora, o que é um acerto do Abel. É um acerto, é que ele joga muito mais que o Musto e o Rodrigo Lindoso juntos, né? Isso é uma obviedade.
O Edenilson viajando, eu acredito que vai ter condições, né? Não sei se O vocês Edenilson vai concordam. no sacrifício. É, não eu acho tem, que amanhã vai. não tem o que fazer. Se tiver 70%, 80% de condição de jogo, acho que vai jogar. Eu tô imaginando que ele vai colocar o D'Alessandro amanhã. Não é informação, sentimento. Especialmente porque o Maurício não pode jogar a Copa do Brasil. Marcos Guilherme, que aliás, não sei porque tem tanta chance, porque ele joga cada vez menos, né? Enfim. O Inter tem uma síndrome com a ponta esquerda que é um negócio É uma coisa engraçadíssimo, incrível. Tá, pera aí, né? deseja de novo teu meio pra frente. Dourado, Edenilson, Marcos Guilherme, D'Alessandro. Aí na frente o Galhardo e o Yuri Alberto. Penso que é por aí que se encaminha o time do Inter. Mas eu acho que aí, nesse caso, seria o Yuri Alberto mais centralizado e aí o Thiago Galhardo vem um pouquinho mais atrás. Mas uma coisa que eu não entendo é porque, por exemplo, falou tão bem do Peglo, né? Foi elogiado e aí no jogo seguinte que se esperava a expectativa que o Peglo ia titular e se colocou mesmo nas próprias escalações e aí o Maurício entra. Não estou dizendo que o Maurício não teria que ter oportunidade, mas visando um jogo na próxima semana decisivo que tu precisa marcar gols, por que no Campeonato Brasileiro não seguir com o Peglo e não treinar? Coloca ele para ganhar ritmo, assim tu vai saber se ele vai ver amanhã, tem a necessidade de fazer gol e vai ter que botar o Peglo. E aí jogou o Maurício no final de semana. Não entendi, sinceramente. Não entendi. E eu penso que o Abel, daqui a pouco, o Yuri Alberto é um jogador que pode fazer o lado de campo. E o Thiago Galhardo, ele como centroavante na área, ele é muito perigoso, ele é letal. Se a bola chega, ele guarda. Então eu penso que jogar recuado, como ele vinha fazendo nos últimos 2 jogos do Inter, mata o Thiago Galhardo completamente. Agora, ele na área, ele é diferenciado. E sobrou ali, ele guarda e tem frieza para fazer gol. Tá, mas daí eu vamos discordo, lá. eu acho que ele joga bem nas duas, tanto faz se ele é o 9 ou se ele é o jogador de apoio do 9, porque ele... Ponta de lança. No início do ano ele estava encaixando muito bem com o Guerreiro, na dupla. A questão é, claro, a gente medir a qualidade de quem é o companheiro dele nessa Sem função. dúvida. Mas o Thiago Galhardo é o melhor jogador do Inter na temporada, ele já demonstrava isso nos treinos lá no início do ano, eu lembro de falar isso inclusive lá na Rádio Grenal. O Thiago Galhardo é um dos caras que mais treina bem, tem visão de jogo curto e tal, e ele é a esperança para o Inter, ele vai ter que ser o cara decisivo. Eu tenho um receio de que o Abel queira colocar isso no D'Alessandro, porque o D'Alessandro já não pode mais entregar essa carga de ser o cara decisivo. Se fosse o Abel, deixaria o D'Alessandro pensando nos últimos 30 minutos, pensando no abafa, pensando em ter um D'Alessandro mais intenso, menos tempo, e fazer um time mais com pressão alta, um time menos técnico, um time que marque mais alto, com o Edenilson jogando, por exemplo, pelo lado, fazendo essa função que ele já executou outras vezes, e tem um jogador que eu gosto muito que é o Praxedes, que eu acho que ele pode ganhar oportunidade, ou então alguém até com menos qualidade técnica, mas que entregue uma intensidade para que faça o adversário cansar e aí, dentro dessa característica, conseguir a vitória meio que para os minutos finais. Mas sabe, Conrad, que você citou o Praxedes aí, eu gosto muito desse jogador. Eu acho que ele realmente é um talento, é um jogador que precisa ser lapidado. Mas em todas as oportunidades que eu vi ele ter no Inter, acho que falta um pouco mais de entrega ao jogo a ele. Eu acho que falta mais ele querer... Mas dentro que vocês estão falando desse time do Internacional, me parece que é uma dúvida entre D'Alessandro, Peglo ou Praxedes. Porque Marcos Guilherme, Edenilson, Dourado, Yuri Alberto, sem Nonato, quem mais ele poderia botar o Dourado e o Lindoso, que é algo que o... mas aí eu acho E daí que o adianta o Lindoso... Edenilson. Mas botar o Lindoso naquela função da frente, né? Se a gente mas já não deu certo contra o Musto Santos, Lindoso, isso seja feito. se a gente contestava Musto Lindoso... Não, é contestável, mas ele pode fazer. O técnico adora fazer isso. Eles gostam. O ideal é Johnny Dourado? Não acho que o Johnny, eu acho que eles são da mesma função. Eu também, mas eu tô sugerindo porque o Abel vai querer jogar com 2 volantes. Isso é um fato, não é um achismo. Então ele mudou o sistema tático. Mudou. Mas ele no jogo contra o América Mineiro já falou. Ele se assustou. Ele falou, mas é lenta essa saída, né? Ele falou na entrevista coletiva, é lenta essa saída, algo que já vinha acontecendo com o Cudê. Então, eu nem chamo de lenta, mas saída um pouco mais trabalhada. Lenta seria de outra forma, mas é um pouco mais trabalhada, talvez um pouco mais burocrática a saída. Eu acho que a bola é lenta. Na recuperação de bola não é lenta. Mas ele falou na coletiva, é lenta essa saída. A gente vai ter que ver, vamos ter que mudar algumas coisas. Ele falou depois do jogo contra a América que teria que mudar algumas coisas. Já está começando a mudar. Mas ele não vai ter uma saída rápida com 2 jogadores de mesma característica na primeira função
no meio. Então ele tem que ter o Praxedes, por exemplo. Ele tem que ter um segundo volante. Ele tá tentando o Edenilson. Ele tem que ter o Edenilson, pode ser. Contra o América ele botou o Edenilson. Pode contra ser. o América Mineiro. Mas eu acho que vale lembrar também que o Dourado, ele tá voltando, né? Poxa, jogos recém que ele começou como titular, então... Mas claro que eu concordo também, eu acho ele muito melhor que o Lindoso e na formação do time. Agora, o Praxedes, eu ainda acho que falta isso. Ele me parece um pouco mais lento, mas é o cara que gosta de cadenciar o jogo. Então... O que falta, eu acho que nos últimos jogos, até para o Inter, é a intensidade que o Cudê pedia tanto. De marcar alto, de pressionar, e é o que vai precisar fazer amanhã para tentar arrancar um primeiro gol logo nos primeiros minutos, e aí dar uma tranquilidade e embalar para fazer o segundo e garantir a classificação no tempo normal. É isso. Porque aí, se o Inter sai na frente, a pressão vai para o outro lado. Porque apesar do América ser o mandante, jogar no Independência, que realmente lá consegue impor um domínio aos adversários... Se o Inter sai na frente, a pressão muda de lado. Porque aí o América vai ter que tentar sair para buscar o empate e aí o Inter pode, nos contra-ataques, se aproveitar disso. Então eu penso que o Inter tem que pensar muito bem a estratégia para não ter nenhum tipo de problema no jogo de amanhã. Eu só tenho uma preocupação contra o Praxedes, né? Que o torcedor do Internacional tenha ciência que o Praxedes tem 18 anos. O Praxedes ainda é um jogador em formação. Há essa necessidade do Internacional que o jogador fique o pronto o mais apto possível, só que o Praxedes é um jogador ainda em formação. O próprio Heitor, na primeira temporada dele, que foi no ano passado, foi uma temporada de oscilação. Essa já é um pouco mais regular, mas ainda com oscilações. E a tendência é, no próximo ano, ele se firmar mesmo como um jogador aí que possa ser útil e até ser vendido futuramente. Porque o jogador fora de série com 18, 19 anos já está na Europa. Claro. Aqui são jogadores que estão oscilando e que podem contribuir para Diego Rosa do Grêmio. Já foi. Foi, que era já o foi. cara totalmente diferente, que deveria ter começado a temporada como titular. Erro do Renato. O Renato ele vai corrigindo os seus erros no decorrer do ano. E é o que muitas vezes o Inter não teve a capacidade de fazer. Mas pode falar do Grêmio depois? Vou citar um exemplo já aqui. Falaremos. Ainda no Inter, Rodrigo Dourado, ele foi lançado naquele jogo do Fernandão, aquela famosa entrevista da zona de conforto em 2012, Inter 2, Sport 2 no Beira-Rio. E o Dourado ele foi se firmar mesmo no time do Inter com o Aguirre em 2015 na Libertadores. Então, foram 3 anos de maturação até o Dourado começar a jogar como titular no time do Inter. Mas se a gente puxar para outro lado, o Everton. Também, o Everton, quanto tempo ficou? O PP e o GPR jogaram em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro num 4-1. Foi 4-3 ou 4-1? Foi 5-4 pro Atlético. Foi um jogo maluco, sim. assim. Bruno Graça entregou o jogo. Gol. É verdade, Bruno Graça entregou o jogo. Entregou o gol. Mas só em relação ao Internacional, tem uma coisa que, quando a gente fala de contra-ataque, também é a bola aérea defensiva, né? Que é um pavor, né? Isso também tem que ser um cuidado que, claro, tem a necessidade de fazer os gols, mas precisa ter atenção com a defesa. E o Cuesta também, né, que, poxa, não sei, a gente pode até discutir a questão do Zé Gabriel, ser o companheiro dele ou não, mas o Cuesta tem falhado nos últimos jogos e a bola aérea é um problema e que isso também o Abel vai ter que corrigir, talvez para amanhã, que é o jogo mais importante, mas, enfim, para a sequência do trabalho dele. Mas nisso o Dourado ajuda. Acredito que em relação a si próprio, exatamente isso, viu, Conrad? Com o Dourado lá na Vila Belmiro, o Cuesta já ficou mais protegido e não ficou tão exposto. Então, já melhorou em relação a si mesmo. Agora, um problema que eu vejo no Inter é o goleiro Marcelo Lomba, porque, eu acho ele um grande goleiro, tem muitos serviços prestados ao Inter, não digo de títulos, mas de muito boas atuações, mas tá tomando cada golzinho esquisito, seu Marcelo Lomba, que eu vou te dizer. Mas o serviço que presta mesmo, meu caro Marcelo Salzano, é do restaurante Churrascaria Santo Antônio. 85 anos de tradição. A primeira churrascaria do Brasil. Você fica acompanhando aí os belos pratos do Santo Antônio, o hambúrguer aí, uma nova especialidade da casa sendo trabalhada. O filé parmegiano, por exemplo, o Rogério Amaral hoje não veio no programa porque está saboreando um filé parmegiano lá do Santo Antônio. Ali, a costelinha ali, o porco, a milanesa, um espetáculo. Mas se você quer ter toda essa tradição na porta da sua casa, ligue para o telefone 51 3222 3130.
3222-3130 e você tem todas as delícias do restaurante Santo Antônio na porta da sua casa. Mensagem do Instituto do Câncer Infantil e também do Banrisul. A gente volta já com mais Virando o Jogo. Prontos? Quem é que gosta de dançar? Quem dorme até tarde? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí. Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4.000 crianças. Faça a sua doação. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Chega de esperar. Com Pix no seu Banrisul Digital. Você faz transferências e pagamentos de maneira instantânea, 7 dias por semana, 24 horas por dia e até nos feriados. É o Pix no Banrisul. Um abraço aqui para o Ailton Nunes, que diz aqui: boa noite, Thiago. Salzano faz a leitura certa. Se o Inter fazer gol, o problema é que esse time lento, nossa defesa está tomando muito gol. É o Ailton Nunes. Olha aqui o Rogério Amaral. Falei que ele estava já lá no Santo Antônio, está no Santo Antônio acompanhando o programa. E diz aqui: é verdade que o Marcelo Medeiros renovou o contrato do D'Alessandro até 2022? Não, né? O D'Alessandro tem contrato agora no final de dezembro. E aliás, né, até uma pergunta que se faz, né? Se a diretoria do Inter vai renovar o contrato do D'Alessandro até fevereiro, vai estender até o final de 2021, porque isso é da atual gestão, né? Não é nem para a gestão que vai assumir, é da atual gestão essa responsabilidade. Se teve a responsabilidade de assinar o contrato com a Abel Braga até fevereiro de 2022, porque não vai ter com o D'Alessandro? Eu penso que o Inter ele deveria pesquisar bem o mercado e preparar um substituto para o D'Alessandro, que nem fez, por exemplo, em 2008, quando veio o próprio D'Alessandro no lugar do Fernandão. E agora eu penso que o Inter precisa encerrar o ciclo do D'Alessandro, que é um grande jogador, tem uma história toda aqui no Inter, certamente é um dos 10 maiores jogadores da história do clube, mas o ciclo acaba e eu penso que isso é bom para o Inter buscar novos ares, um novo ciclo vitorioso. Então, eu não renovaria o contrato com o D'Alessandro. E o ciclo vitorioso pode seguir no clube, né? Claro. Ele pode ser um auxiliar, ele pode ser um cara do futebol, ele tem o curso de técnico também, eu acho que isso é um pouco mais pra frente, mas o D'Alessandro tem uma história e pode seguir com ela. Não é à toa que ele conhece vários jogadores e eu acho que esse ciclo dele termina quando terminar a temporada 2020, que aí é os primeiros meses de 2021, porque aquela declaração dele, uma coletiva, ainda não, quando estava parado o futebol ainda, que ele se emocionou, que isso ainda pesa para ele, como é que ele vai estar, a condição dele ou não. Acho que isso vai ser definido lá em dezembro, no final, como foi no ano passado, que ele só anunciou na edição do Lance de Craque, que já tinha encerrado a temporada do ano passado. Mas eu acho que o ciclo do D'Alessandro pode encerrar nessa temporada de 2020/2021. Vamos falar de Grêmio. O Grêmio que enfrenta a equipe do Cuiabá na Arena amanhã às 4h30 da tarde. E, aliás, para falar de Grêmio, deixa eu escutar a palavra do Matheus Henrique. Ele falou sobre o que é melhor ele jogar ao lado do Lucas Silva ou do Darlan. Matheus Henrique aqui no Virando o Jogo. Cara, cada jogador tem sua característica. Eu tenho a minha, o Darlan tem a dele, o Lucas tem a dele, mas é sempre em prol do Grêmio, né? Claro que quando se joga eu, Lucas Silva, com o Lucas a gente tem marcação, a gente tem bola aérea, a gente tem jogo longo, a gente tem jogo apoiado, que é um excelente jogador. E com o Darlan a gente ganha também Tipo, o Darlan, as características dele são parecidas com a minha, que é de rodar o campo inteiro, de estar sempre com a bola no pé, tá defendendo, tá atacando.
mas acho que não tem essa de uma escolha. Acredito que quem só tem a ganhar com isso é o Grêmio. É uma dúvida para a cabeça do nosso professor. E tanto que a gente está demonstrando nos últimos jogos. Quem ele está colocando para jogar. No primeiro jogo contra o Cuiabá jogou eu, o Lucas, de volante. No último jogo do Brasileiro jogou eu, o Darlan. Isso quem só tem a ganhar, eu repito, é o Grêmio. Mas não é uma dúvida aqui no time do Virando o Jogo, aqui, que todo mundo tem essa opinião. Darlan ou Lucas Silva? Felipe Kunrat. Darlan pro jogo de amanhã, fácil, Darlan. Mas pra temporada também? É que isso é situacional. Olha aí, começou a pipocar. Começou a pipocar. Se eu tenho um time com 2 caras muito altos no ataque, talvez eu repense isso. Mas pensando a longo prazo, sim, Darlan. Darlan e Matheus Henrique, Orejuela, Diego Barbosa e, claro, a dupla de zaga sempre que tiver, sempre que possível, com Jeromel e Kahneman, e a partir daí ter o Jean-Pierre, o PP. Acredito que o Churin naturalmente vai tomar Faltou a nessa janela de transferências um volante mais de primeira função ali? Não brucutu, tá? Não, jogador de primeira função, dizendo jogador de primeira bola, de saída de campo, de posicionamento, até para não deixar... E isso acontece no Grêmio desde 2017, a todo instante a defesa mano a mano, né? A todo instante o Jeromel e o Kahneman no combate com o atacante adversário. Faltou essa contratação pro Grêmio? Faltou, o Grêmio tentou o Rafael Carioca. Faltou o Grêmio, daqui a pouco pode aproveitar o Michel. Lembra do Michel? Sim. Pode aproveitar o Michel. Então quer dizer que faltou. Alternativa. O problema são as lesões. Faltou ou a que veio não correspondeu como se esperava. Que é a do Lucas Silva. Porque o Lucas Silva chegou para ser titular. Mas daí é um equívoco de avaliação, porque o Lucas Silva nunca foi isso, nem no Cruzeiro ele foi esse primeiro homem. É um erro de avaliação de um departamento de futebol que muito mais errou do que acertou. Desde que saiu o Zanota, o Grêmio muito mais erra do que acerta. A gestão do Klaus Câmara ela foi, sinceramente, desastrosa. Ela levou o Grêmio a um momento quase que de colapso interno. Um momento de rixa do plantel, um momento de problema para o Renato com a torcida, de sustentar jogadores que ninguém queria, mas que vieram com o Klaus, que vieram com o apoio do Renato, e o Grêmio quase inventou uma crise para si, em um ano que não deveria ser assim. Agora já tem uma retomada. Agora ele já vai achando o time que todo torcedor quer ter na ponta da língua, o time que o torcedor pede, que o torcedor já vem pedindo há muito tempo, por exemplo, a entrada do Darlan, por exemplo, a saída do Cortez, por exemplo, a entrada do GPR, enfim, são pedidos já de longa data. E quando ele vai colocando isso com o talento que tem o Renato para gerir o seu plantel, para fazer um esquema de jogo, o Grêmio vai naturalmente crescer nessa reta final da temporada, tem sido assim nos últimos anos e vai ser de novo. Lucas Silva ou Darlan? Eu também iria de Darlan, mas eu penso que quando tiver condições... O meio-campo do Grêmio começa com Maicon e Matheus Henrique. Eu não sei o quanto tempo ainda o Maicon, né? Pera aí que eu preciso perguntar. Mas quando o Maicon teve condições nessa temporada? O Maicon vai ter condição em jogo de mata-mata. Pode ter certeza. Jogo de mata-mata. Esse é um jogador muito importante. Eu não consigo ser mais tão otimista assim com o Maicon. E fala alguém aqui, olha, que acha o Maicon jogadoraço. De aqueles jogadores que, além de jogar muita bola, ensina os outros. Pega o Arthur, por exemplo, e mostra lá no CDD, olha, Arthur, tem que dar passe para frente, para de dar passe para o lado e para trás. Pega o Maicon, orienta, fala pro GPR, o GPR parar de achar que é o cara e pensar em jogar mais futebol. Além de jogar muita bola, o Maicon ensina. Mas faz muito tempo que o Maicon não está na plenitude dessas condições. Especialmente nós três aqui, o Kunrat, a Valéria e eu, a gente fez muitos jogos atrás das goleiras. E lá a gente percebe quem é o jogador diferenciado e quem não joga nada. E o Maicon... Quer falar que ele não joga nada depois? Eu posso falar, mas tá angustiado pra falar. Desde que tem vários. E o Maicon, cara, ele é um jogador que tem uma visão de jogo que é extraordinária. Então, ele coloca a bola onde ele quer. E é uma pena pro Grêmio quando o ciclo desse jogador se encerrar, porque tecnicamente, com a bola no pé, ele é um atleta altamente diferenciado. Mas aí eu volto num ponto que eu falei antes com o D'Alessandro de novo. Aqui a gente tem muito a mania de pensar o jogo como tem que começar com um time que vai acabar porque é o time que é o melhor e é o que vai ganhar. Não, nem sempre. Às vezes tu pode ter uma estratégia para iniciar uma partida e depois, no decorrer dela, tu utilizar peças de maneira pontual que vão te dar a vitória.
Vários técnicos do futebol mundial fazem isso no decorrer da história. Aqui no Brasil a gente tem implicância com um técnico que possa fazer isso. Daqui a pouco pode ser melhor ter o Maicon só no segundo tempo de um jogo encardido em determinada partida. Sim. E não achar que o Maicon ainda vai ser aquele Maicon que vai jogar como titular. De repente ele não vai ser mais esse Maicon, mas ele vai estar colaborando de uma outra forma, de uma forma até talvez mais efetiva. Mas eu penso que o crescimento do Grêmio agora, de boas atuações, e o Renato, ele prometeu e está cumprindo, o Grêmio está decolando na hora certa, eu até não utilizo esse termo, é especialmente o Jean-Pierre, que é um jogador que todos nós sabemos a qualidade, é diferenciado, e depois da saída do Everton para o Benfica, no jogo contra o Ceará, eu não me lembro de um jogador individualmente ter uma atuação tão destacada quanto teve o Jean-Pierre contra o Ceará. Ele pegou a bola e deixou do tamanho desse botão aqui, de tanto que ele gastou contra o Ceará. Então eu penso que esse atleta, quando ele estiver sempre bem, o Grêmio certamente vai alcançar vitórias e bons desempenhos. E vejo também... Só para te incomodar, eu lembro, tá? O PP aqui no Grenal do Beira-Rio da Libertadores da América acabou com o jogo. Também. Acabou com o jogo. Mas eu acho que o Jean-Pierre especialmente debochou, também... né? Ele debochou com a atuação. Nossa porque o estilo de jogo dele é um estilo já mais... Não, e ele tem categoria pra isso, né? Eu me recordo que quando eu fiz um jogo do transição do Grêmio no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Grêmio e Avaí, se não estou equivocado, despedida do Hernani Brocador, que nem chegou a vestir a camisa do Grêmio na equipe profissional. E o GPR acabou com o jogo. O GPR pegou a bola debaixo do braço, vem que hoje tu vai dançar comigo, e levou a bola para tudo que era lugar do campo. E na final da partida, ele foi escolhido o melhor em campo, e eu fui lá, e eu estava de repórter na oportunidade, e questionei o GPR, né? Quem era o jogador no qual ele se espelhava, ele se enxergava, ele projetava. E talvez esse projeto é um jogador mais marrento que há hoje na atualidade, que é o Pogba, né? O Paul Pogba do Manchester United. Ele se enxerga na figura do Paul Pogba, né? O Calvin Correa, que eu começo da jornada, falou assim, ó, eu acho que ele vai falar do Pogba. Eu falei, será, Calvin, do Pogba? Tá lá no Manchester, lá, será que vai falar? E citou o Pogba como estilo de jogo no qual ele observa e enxerga e ensina. O passe do Jean-Pierre, o cruzamento que ele dá pro Churin no quarto gol do Grêmio contra o Ceará, é sacanagem, né? O tapa que ele dá na bola, ele desmonta a defesa do Ceará. E aí o Churin só tem o trabalho de fazer o gol. Aliás, uma das discussões do Renato com o Jean é justamente a questão do posicionamento. Sim. O Jean, ele acha que ele tem que jogar como um interior esquerdo, né? Um cara que tem mais visão de jogo entre as linhas para ficar mais de frente. E o Renato quer ele como 10, o cara mais próximo do centroavante. Que já tiveram esse debate né? várias vezes, assim, de aonde que deve jogar o Jean-Pierre. E ele muitas vezes pediu para jogar como uma espécie de interior. Esse cara que atua pelo lado esquerdo ali, faz a parceria com o ponta, quem sabe até possa acontecer uma formatação dela a partir da chegada do César Pinhares, né? Que pode atuar dele aberto um pouco mais pela direita e fazer duas linhas de 4 com um jogador fixo na primeira função e o centroavante mais à frente. Não, e o Grêmio tem um jogador que é o Jean-Pierre, que ele é raro no futebol brasileiro. Tanto é que o Palmeiras quis levar o Jean-Pierre para São Paulo. Porque o Jean-Pierre, ele tem técnica, ele chuta bem de fora da área, de perto, sabe cruzar. Então, ele tem passada larga, sabe ler bem o jogo. Então, porra, se tu tem um jogador desse no elenco, certamente o teu desempenho, enquanto esse atleta estiver bem, vai ser bastante satisfatório. Tem uma questão da personalidade, né? Eu acho que isso ficou muito claro nas declarações dele após a lesão, que teve todo o departamento médico falando uma coisa, o GPR falando outra, e ele mostra isso. Ele mostra que ele tem qualidade e o porquê que ele tem que jogar, e não é à toa que eu acho que, para apaziguar tudo isso, o Renato dá 10 para ele. É isso que tem que ser feito. Todo mundo sabe da importância do GPR, o torcedor quer ele, e muitas vezes não se entendia, claro, que ele tem que ter a recuperação, o 100%, tudo bem, ok, mas tem que botar o garoto para jogar, é ele que faz funcionar. E até aproveitando, o Diego Souza é um cara que nos últimos jogos mudou. Claro que tem o Churin chegando, que chegou muito bem, fez o seu gol já, mas o Diego, a gente vê ele diferente. Não é à toa que ele sai da área, tá saindo muito mais da área, e ele dá um passe no último jogo é o GPR que faz a conclusão, é o Diego Souza que tá fora da área, e o Jean entrando, que é também a outra questão de pisar na área, que é outra pedida do Renato para ele. Mas aí eu vou ser chato de novo, Salzano, com o Renato. Porque o Renato ele só está fazendo algo que ele já devia ter feito lá no início do ano. A 10 já era do GPR lá em janeiro. Qual era o torcedor do Grêmio que não sabia que a 10 já era do GPR? Alguém tinha dúvida que a 10 do Grêmio deveria ser do GPR?
Ninguém tinha, só o Renato. Foi uma atacada de mestre do Renato, sem dúvida alguma, dá 10 pro Jean-Pierre. E com todo o respeito ao Cuiabá... Mas aí nós discordamos. Não é atacada de mestre, já tinha que ter dado há 10 meses a 10 pro cara e botado ele pra jogar. Aí ele botou o Thiago Neves, aí ele botou o Robinho, aí ele botou todo mundo até chegar o momento que ele é obrigado a botar o cara que ele não queria botar, que todo mundo sabia que ele tinha que botar. E eu penso que nesse jogo de amanhã, que é um horário atípico até, 4h30 da tarde... A CBF deu como uma justificativa para por conta da pandemia, até para ter mais horários na programação, para deixar o pessoal... pandemia, mas tem gente que trabalha no horário. Para aproveitar a quarta-feira, né? Semana passada isso. O Palmeiras, para dar os jogos ali, é para aproveitar para cada vez mais vai ser assim. E com todo respeito ao Cuiabá, que faz que faz uma grande Série B, que é um time que vem bem, mas eu penso que o jogo de amanhã tá jogado pro Grêmio. Claro que o Grêmio também não pode entrar com um salto do tamanho desse estúdio aqui, né? Mas eu penso que é jogo jogado e o Grêmio tem tudo para garantir com muita tranquilidade a vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Dessa sequência aí de jogos do Grêmio com vitórias e apresentações que chamaram a atenção, o jogo mais complicado foi contra o Cuiabá lá. Não tinha perdido ainda lá. E no segundo tempo o Cuiabá poderia muito bem ter empatado. Mas na arena é diferente. Eu sei que não há essa palavra no futebol, e eu nem gosto de usar essa palavra, mas se tivesse uma justiça dentro do jogo, seria mais justo o Cuiabá ter empatado aquele jogo. Não empatou, o Grêmio venceu com a sua superioridade. Vamos ver o que vai apresentar aqui na Arena. Eu não vou contar com o jogo jogado, não vou contar. Acho que até, quem sabe, essa troca de comando técnico, a saída do Chamusca, que foi para o Fortaleza, possa atrapalhar um pouco a condução do Cuiabá, mas eu acho que é uma equipe que tem um padrão de jogo e possa aí complicar um pouco o Grêmio neste enfrentamento amanhã às 4h30 da tarde. Mas para você não se complicar nesse verão, você tem que entrar em contato com o professor Leandro Brandão. Agora, olha aí, a junção Crossfire e 21. O Crossfire se juntando com o Ciclo 21 e agora emagrecimento e condicionamento físico com a equipe do professor Leandro Brandão e a equipe do Crossfire. E o telefone está aí na tela para você acompanhar. 51 99 214 0889. Repetindo, 99 214 0889. Você vai lá, manter a boa forma, se prepara aí, tá chegando o verão, tem que manter o shape em forma, né? Então você vai lá com o professor Leandro Brandão no Ciclo 21, que segue aquelas tratativas muito bacanas para você pagar aí da melhor maneira possível. Mensagem do Banrisul e do Sesc na volta, mais virando o jogo aqui na tela da RDC TV. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado com o Sesc. E falando em força, você precisa de força, você precisa de energia, você precisa se agitar no seu dia a dia, então você já sabe, Guaraná Power Sanitas. Você está acompanhando aí nas imagens, a animação, você precisa de concentração, você precisa de disposição, Guaraná Power Sanitas. Quando bater o cansaço, a moleza, conte com Guaraná Power Sanitas para recarregar as energias. Com alta concentração de cafeína, ele não tem açúcar nem glúten e é perfeito para dar mais energia e turbinar as suas atividades. Você encontra Guaraná Power Sanitas na Panvel mais próxima ou em panvel.com. Guaraná Power Sanitas. O Brasil já está ganhando de 2-0 da seleção uruguaia, hein? Gols do Arthur e do Richarlison.
Olha aí, ó. O Brasil precisava de uma atuação convincente para devolver, né? Essa espécie, o Tite de novo estava sendo questionado por suas decisões. Mas o jogo contra a Venezuela essa foi a foi melhor bravo. escolha de formatação, até pegando o exemplo do jogo contra a Venezuela, ou talvez tenha encaixado nesse jogo contra o Uruguai? Eu tenho até, falando um pouco do Everton, eu acho que o Tite tirou o Everton da dele, logo no primeiro jogo, de botar ele jogando na direita. Não foi assim que ele se destacou, foi jogando na esquerda, não é à toa que na Copa América ele foi o melhor jogador jogando pelo lado esquerdo. E só pegando esse gancho mesmo do Everton, não gostei. Eu acho que podia ter mantido ele lá, era ali que ele estava jogando muito bem. Não gostei só da intenção do Everton, mas eu acho que o resultado é isso, tá acertando o time, tá montando. E é também a questão que, assim, a seleção joga junto quantas vezes no ano? Pra ter o entrosamento. Tudo bem, pode ter as melhores peças, mas se não jogar junto, não tem entrosamento, isso faz diferença também. É isso. Eu confesso que eu esperava mais do Tite na seleção brasileira. Os resultados, ok, são bons, mas as atuações... Meu Deus do céu, o jogo contra a Venezuela na sexta-feira foi de chorar de ruim. Que ganhou ali por 1-0, mas todo mundo sabe o sufoco que foi, né? Então vamos ver agora. Até a gente não está acompanhando, que estamos aqui no ar, virando o jogo, mas é uma vitória importante. Ganhar lá em Montevidéu sempre é difícil, tem toda a mística do Estádio Centenário, então o que parece o Brasil ele começa já a encaminhar uma boa situação dentro das eliminatórias para a Copa do Catar em 2022. A gente fala muito em projeto, né? Mas e é isso que eu acabo ficando, por vezes, até um pouco injuriado com nós, crônica esportiva, porque a gente fala muito em projeto e a gente acaba idealizando muito na figura de uma pessoa. O projeto Tite, o projeto Felipão, o projeto Mano, o projeto Rogério Ceni, projeto Jorge Jesus, Kudê. Mas acho que isso, eu acredito que a gente deveria muito mais pensar que esse deveria ser um pensamento da instituição e não apenas de uma figura. Se o Internacional entende que o seu jogo tem que se basear em força física, não é um pensamento apenas do Eduardo Cudê, tem que ser um pensamento da gestão e quando ocorrer uma troca, como ocorreu agora, deveria procurar um treinador que fosse com as suas características. O mesmo vale para o Tite. O Tite fica modificando, não sei, mas o Tite tem um padrão. Será que esse padrão é o padrão da seleção brasileira? Não sei. Que ele espelha esse padrão nas categorias de base, na seleção sub-20, sub-23. Falta isso, às vezes eu sinto no futebol brasileiro. Não sei se os amigos compartilham da mesma visão. Os últimos times do Tite nunca foram de jogar bonito. Foram times competitivos, foram times que faziam o resultado e conquistavam os títulos. Não aconteceu com a seleção brasileira na Copa, mas o Brasil vinha nessa tendência, né, nas suas atuações. É o tipo que o Tite mais tem feito nos últimos tempos. É um time competitivo, é um time de ocupação de espaços no meio-campo posicionado, é um time que não tem tantos destaques de troca de posições ofensivas, ele joga mais cada um no seu setor e isso acaba atrapalhando muito das características dos jogadores que ele coloca lá. O Firmino é um cara que às vezes sente muita dificuldade disso, porque ele gosta muito de sair da área e espera que tenha alguém para ocupar aquele espaço, como acontece no Liverpool. Na seleção não tem ninguém por esse jogo posicionado. Então, acho que o Tite deveria começar a pensar em adequar um pouquinho mais o time às características dos jogadores e não os jogadores ao modelo de jogo que ele quer. Ele deveria pegar quem está melhor no momento, quem tem um histórico mais positivo de repente no último ano e meio e moldar para criar a partir daí um sistema. A partir dos melhores no momento, tu faz o sistema. Tu não tem um sistema estanque que tu vai só colocar as peças ali. Porque senão os jogadores eles não vão ter as mesmas características que eles têm no clube, eles não vão render aquilo que eles rendem no clube e naturalmente a seleção fica questionada pelo torcedor. Uma pergunta para vocês aqui. Vocês pensam que com o material humano, com os jogadores que o Tite tem à disposição para 2022... tirando o Neymar, que é reconhecidamente um craque, o Brasil tem condições de disputar taco a taco a Copa do Mundo e buscar o Hexa lá no Catar? Com certeza.
O Brasil tem um plantel espetacular, um plantel com jogadores de nível global. E eu já tive mais convicção disso. Tem Alisson, tem um Casemiro e Fabinho no meio de campo, tem jogadores surgindo com um potencial muito grande no meio campo. Eu ainda gosto muito do Firmino, Gabriel Jesus, ninguém joga tanto tempo como titular, ou revezando com titular com o Agüero no Manchester City sem ter qualidade técnica para jogar por ali. No lado a gente tem o Everton, a gente tem o Richarlison, são jogadores consolidados no mercado europeu, o Everton mais no mercado sul-americano, com a camisa da seleção, mas o Richarlison já de boa passagem no mercado europeu. Mas eu acho que é uma questão de encaixe de característica. Também, né? É uma questão de ele entender que ele precisa encaixar as características dos jogadores e não mais apenas manter o seu modelo padrão, aquele... a gente vai ter o primeiro volante fixo, a gente vai ter o segundo volante com estilo Paulinho, o meia interior com estilo Renato Augusto, um ponta esquerda que vai atacar mais, o ponta direita que vai marcar mais. E ele tem repetido sempre esse modelo. Aí troca, ou é o William na direita, ou é o Douglas Costa na direita, ou é o Richarlison na direita. Na primeira ali, o Paulinho jogou muito tempo, agora ele tem tentado muito com o Arthur, né, para fazer um jogo mais curto. Na esquerda já tentou Coutinho, já tentou às vezes centralizar o Neymar, enfim, ele ainda não conseguiu encontrar esse modelo, especialmente do meio para frente. Eu penso que o ataque de 2022 é Neymar e não é o Firmino, é o Pedro. Eu penso que o Pedro é o centroavante do Brasil na Copa de 2022. Eu não me lembro de um jogador, depois de Romário, Ronaldo, Rivaldo, tão diferenciado no setor ofensivo quanto o Pedro. Mas Até tem, lá ele aí vai ter que provar, né? Porque o Firmino, ele vem de 2 temporadas no Liverpool, com um campeão de Champions League e campeão da Premier League, claro, invicto, é um ótimo participando jogador. do melhor ataque da Europa, entendeu? Só que o Firmino que joga no Liverpool, ele tem uma incumbência, ele joga de uma determinada maneira. E se o Tite quiser que ele jogue de costas para a zaga, fazendo pivô, sendo o centroavante referência, que é como ele gosta, não vai dar. Aí não é o Firmino, eu vou concordar contigo, aí realmente é o Pedro. Mas ele tem que encontrar primeiro, eu acho, a característica que ele quer, para depois ele definir o jogador. E o Pedro, claro, quanto tempo que ele tem para evoluir um jogador com a idade dele, potencial dele, o que ele vem apresentando em poucos meses pós-lesão, ele tem tudo para continuar decolando e ser um dos melhores aí dos últimos anos na função de camisa 9. Aí que eu falo da questão do próprio mercado brasileiro. A gente tem bons jogadores aqui. O Pedro voltou, tá muito bem no Flamengo. O próprio Gabigol, que tá lesionado, não foi relacionado, por óbvio. Hoje não tem o Neymar, não tem o Felipe Coutinho. Eu acho que aqui o nosso mercado tá muito bom. Tem o Jean-Pierre, que é o cara que a gente falou aqui, que quem sabe não vai estar pronto para lá. 2022 olha, o Jean-Pierre, eu tenho uma grande expectativa com relação a ele. O próprio Thiago Galhardo, claro que já é um jogador que é um pouco mais rodado em relação às equipes aqui no futebol brasileiro, mas quem sabe também não evolui mais, não pode estar aí no banco de reserva, ser uma opção. Então, eu acho que o nosso mercado aqui também está muito bom. O Everton Ribeiro, eu acho que o Flamengo hoje tem esse melhor elenco, tem muitas peças, tem jogadores novos que estão surgindo, mas eu concordo contigo, com o Rotti. Eu acho que é isso. Quando se trata de seleção brasileira, que não se tem tempo para treinar, que não é um dia a dia que nem clube, precisa ter essa avaliação melhor. Tu precisa encaixar melhor, porque sim, os jogadores são acostumados a jogar de uma forma. Se não adequar conforme eles poder tentar ajudar, a seleção não tem como evoluir tanto assim. Sabe que a Valéria levantou um ponto muito interessante e eu atinei exatamente agora o que eu ia falar. Sabe por quê? Falou do Jean-Pierre no meio de campo. Sabe quem que o Jean-Pierre me lembra? E eu não tinha me dado conta disso, gente. O Rivaldo. O Rivaldo de perna direita. Eu penso que é um jogador muito parecido. O Rivaldo era mais dinâmico. Mas é parecido na característica. O Rivaldo era mais meio atacante. Era mais meio atacante. Mas não era tão pensador algumas comparações com relação era pensador, mas o Rivaldo era mais finalizador. Muito interessante. Eu penso que esse tem jogador... tempo de evolução também ainda, né? Lógico, tem tempo de maturação. Mas o próprio GPR, ele fala, é uma palavra do jogador, não é eu que estou dizendo, que prefere jogar mais recuado, que era a função na qual ele atuava na base, e ele prefere porque ele gosta de ver o campo, de observar mais o campo, para dinamizar, para cartear e para distribuir mais o jogo. Por isso que eu não consigo, acho que qualidade de técnico, o GPR tem possibilidade aí muito grande, mas eu não consigo comparar, porque eu acho o Rivaldo muito mais um meia atacante, necessariamente um meia, né? Mesmo tendo vestido camisa de Barcelona, de Milan, de Palmeiras, o Palmeiras Parmalat jogou muita bola, o Rivaldo também. E essa é uma opinião impopular. O Ronaldo foi artilheiro da Copa.
em 2002 com 8 gols. Mas o melhor jogador do Brasil, na minha opinião, é Rivaldo. O que jogou ele na também, Copa, meu Deus do céu. Tudo bem que eu era criança, mas eu também acho que... Eu lembro muito bem dessa Copa. E eu vou dizer uma outra coisa que eu acho que vai ser mais polêmica ainda. O pessoal corneteia muito o Oliver Kahn ter sido escolhido o melhor da Copa, e tudo bem, acho que na final ele falhou e facilitou a conquista do Brasil, mas o que o Oliver Kahn pegou naquela Copa goleiro. de 2002... Foi surreal. Porque a Alemanha ganha só o primeiro jogo de 7-0 da Arábia Saudita, depois é tudo por 1-0 e o Oliver Kahn salvando lá atrás. O Oliver Kahn fez tudo lá atrás. Então, pessoal, repito, acho que o prêmio dado ao Ronaldo, e se fosse dado para o Rivaldo, acho que faria até mais sentido. Eu prefiro muito mais do que dar para um atacante, para um meio atacante. Mas a Copa do Mundo que o Oliver Kahn faz também é uma Copa exuberante. Marcelo Salzano, obrigado aí pela sua participação aqui no Virando Jogo. Está sempre convidado a participar aqui conosco, Salzano. Obrigado, Thiago, Kunrat, Valéria, bancada também super qualificada aqui. O programa passou rápido, o que prova que foi bom. E amanhã espero e acredito que a dupla Grenal vai classificar para as semifinais da Copa do Brasil. Pode fazer o teu merchan aí, que horas vai começar a transmissão lá? Futebol na Rede. Futebol na Rede. No canal do narrador Daniel Oliveira, no YouTube. Estarei ao lado do Daniel e do Diogo para Grêmio e Cuiabá. Abrimos a transmissão da Arena, 3 horas e 50 minutos. O jogo do Grêmio. E à noite o Paulo Nunes vai ancorar a partir das 8h50. Grande Paulo Nunes também está com vocês Paulinho. Aqui na RDC. E aí o Daniel e o Diogo também na transmissão a partir das 9h30 da noite. Um projeto que começou há 2 semanas. Boa audiência, ótima repercussão. E a gente está preparando muita coisa legal aí para você. Fica o convite para nos acompanhar. Boa. Valéria, amanhã a partir do meio-dia no Dupla? Amanhã a partir do meio-dia do Dupla. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E vocês sabem, né? Aqui Grenal, aqui Grenal, aqui Grenal, né? Kunrat, quando é que é o próximo jogo do Grêmio no Futebol 7? Nesse final de semana não tem, só no outro final de semana. Isso porque o Grêmio ele já está classificado no seu grupo, aguarda a última rodada para definir o mata e aí saber... Folga nessa. E aí depois disso é a Liga das Américas, que é o torneio que esse cara aqui, ó, vai estar aí em Porto Alegre de novo, Falcão 12 com a camisa do Grêmio. Eu estou lá coordenando a comunicação com o César Fábio, está sendo um projeto bem interessante de muito participar. Legal. Desse outro lado, né, da mídia agora, do lado da assessoria, ao invés de estar do lado do produto, entregar a reportagem pro ouvinte ou pro telespectador, como eu fiz muito tempo. E a RDC tem a camisa do Falcão, porque a RDC tá junto, transmite aí a competição e tamo junto nessa aí, querendo um futebol 7 cada vez mais, o esporte mais praticado no Brasil. Você acompanha tudo aqui na tela da RDC TV. Ponto final aqui no Virando do Jogo, mas vem chegando aí Cadu Oliveira para comandar o 2 Toques. A gente volta amanhã a partir das 8h15 da noite. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital, tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas, mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima.